Olá rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje é um Me Explica pedido por alguns de vocês, e a dúvida nessa questão é: como que o Jack enfim saiu da ilha? Desde já eu peço a você que se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe para seu amigo, porque cada vez mais o canal vai crescendo e eu tenho muito a agradecer a você. Se tem uma coisa que é utilizado como piada em Piratas do Caribe, é a questão de tartarugas marinhas, mas isso iniciou por causa de uma lenda em volta do Capitão Jack Sparrow, e isso de certa forma despertou a curiosidade de muitos inscritos. E aí vieram me perguntar e eu resolvi fazer esse vídeo. Então, para que esse vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos a âncora e zarpamos para o vídeo. Em Piratas do Caribe 1 nós somos apresentados em uma cena a uma lenda do Capitão Jack Sparrow, melhor dizendo, uma história que aconteceu com ele. Em uma viagem para a Isla de Muerta, o Will e o Gibbs estão conversando quando o Will acaba citando uma questão sobre o Capitão Jack. O Gibbs acaba falando que o Jack é um pouco mais receoso agora, porque anos atrás, quando ele era líder, quando ele era capitão do Pérola Negra, ele acabou sendo traído. E essa traição em questão foi liderada por nada mais nada menos do que o seu braço direito, o Capitão Hector Barbossa, que naquela questão não era o capitão. Segundo a história que é contada e que é confirmada pelo Jack, o Jack ele estava capitaneando o Pérola Negra em uma das suas primeiras viagens, quando a tripulação ali ficou sabendo que o Jack sabia onde estava o tesouro Azteca amaldiçoado e onde ficava a ilha onde estava esse tesouro. Perguntaram para ele, até que o Hector veio pessoalmente e falou que, de certa forma, ele poderia compartilhar com a sua tripulação, visto que ali todos eram extremamente de bem com ele. O Jack resolveu compartilhar isso, pegou a tripulação e contou para eles onde ficava a Isla de Muerta, onde o tesouro estava, como ele ficou sabendo disso, quem contou para ele, contou toda aquela história que nós sabemos que o Jack gosta de se vangloriar por tudo que ele faz. Só que o que ele não esperava é que na noite daquele dia que ele contou, o Hector acabou organizando um motim. Um motim, simplesmente a tripulação se revolta contra o capitão, manda o capitão embora e elege um novo capitão, que no caso foi o Hector. Eles levaram o Jack até uma ilha, que eles não sabiam exatamente qual era essa ilha. A tripulação simplesmente passou por uma ilha e resolveu largar o Jack lá. Mas essa ilha, tempos depois, é nomeada como a ilha do Han Hunter, da família Han Hunter, dos Han Hunters, que seja. Entre outros vários nomes que essa ilha acaba tomando. O que importa é que o Jack simplesmente foi deixado naquela ilha com uma pistola, com uma única bala, que ele poderia utilizar para acabar com o seu sofrimento ou simplesmente esperar e guardar por um tempo, que foi o que ele acabou fazendo e utilizando para acabar com o Barbossa, e uma espada que, dependendo da situação, poderia não servir de nada se não tivessem animais ali para caçar, né? Então simplesmente passaram, pegaram o Jack e largaram nessa ilha. O Jack foi largado na ilha como se não fosse nada. E o Pérola Negra simplesmente seguiu sua viagem. Primeiro até Tortuga, e em Tortuga o Barbossa acabou adquirindo o seu macaquinho, o Jack, e aí deu o nome de Jack exatamente em homenagem ao Jack que havia sido deixado para trás, e aí depois seguiram viagem para a Isla de Muerta. Em compensação, o Jack ficou ali naquela ilha, só que ao chegar na ilha, ele percebeu algumas características que provavelmente já havia ouvido em história. Acontece que, como eu falei, aquela ali era a Ilha Han Hunter, ou Ilha Han Hunter, eu não sou muito bem em inglês, tá? Mas o que acontece? Aquela ilha, ela já havia sido citada diversas vezes como a ilha de contrabandistas, onde simplesmente os contrabandistas, as pessoas que simplesmente eles pegavam de local a uma taxa menor, aí eles faziam um comércio diferente e aí vendiam em um outro porto, sem precisar pagar taxa, sem precisar pagar um monte de coisa, e dessa forma eles iam adquirindo mais riquezas. Acontece que essa ilha aqui, em vez de Han Hunter, eu vou ficar a ilha dos contrabandistas, eu vou falar a ilha dos contrabandistas, ela era famosa por ter um esconderijo secreto. Então, este esconderijo estava a tantos passos de uma palmeira, que aí você vira para tal lado, você faz isso, e tem uma árvore oca, tem toda a descrição disso, na verdade, até mesmo no Código Pirata. No Código da Irmandade, o código que é guardado pelo pai do Jack, o Edward T. Sparrow, já existe ali mais ou menos a identificação de como era o esconderijo dessa ilha. Então, essa ilha existe há muito tempo. E quando o Jack percebeu que estava nessa ilha,
simplesmente foi uma ponta de felicidade em meio a toda a tragédia que ele havia passado. Porque aquela ilha, ela era a ilha de contrabandistas. Logo, ali haviam mercadorias que provavelmente eles estavam esperando em algum local ficar mais caro para estar se vendendo, e eles iam lá e iam vender ali. Dessa forma, ele acabou tendo rum, acabou tendo comida, acabou tendo diversas coisas ali que simplesmente ele pôde se alimentar e passar os dias ali tranquilamente. E dessa forma ele realmente ficou 3 dias e 3 noites naquela ilha. Mas ele não ficou 3 dias e 3 noites e aí fez o que a lenda falou. Não. A propósito, a lenda que foi espalhada do Capitão Jack é que ele simplesmente, depois de ficar naquela ilha e ficar todo ficar cheio de raiva, ele simplesmente ficou na beira da praia por 3 dias e 3 noites até que todas as criaturas do mar se acostumassem com a presença dele naquele local, de forma que os animais começaram a se aproximar achando que ele era parte da ilha. E aí na manhã do outro dia ele acabou laçando 2 tartarugas marinhas com o cabelo das suas costas, que ele acabou fazendo cordas com o cabelo das suas costas, ou costas peluda, deixa quieto. E aí ele utilizou o cabelo para fazer cordas, amarrou 2 tartarugas marinhas juntas, fez uma jangada, um barquinho, um local onde ele poderia estar se sustentando, e aí conseguiu sair da ilha daquela forma. Só que essa questão das tartarugas marinhas provavelmente é uma piada interna da sua família, visto que lá em Piratas do Caribe 3, quando é perguntado como que o cachorro conseguiu fugir da Ilha dos Pelegossos, o Capitão Edward T. Sparrow, ele acaba falando tartarugas, amigo, então deve ser alguma piada interna que existe dentro da família do Jack, que aí ele acabou utilizando para estar fazendo a lenda dele como o cara que caçou 2 tartarugas e utilizou elas como se fosse um meio de transporte. Mas voltando à história, ele ficou ali na ilha bebendo e comendo tranquilamente. Claro que precisava fazer uma fogueira para estar se aquecendo, mas de resto tranquilo. E na manhã seguinte, após esse período na ilha, ele percebeu que o navio estava se aproximando. De quem era esse navio? Exatamente dos contrabandistas que dominavam a ilha. Agora vem a questão: a família do Sparrow, a família do Capitão Edward T. Sparrow, é uma família de certa forma com um grande renome entre os piratas, visto que o Edward T. Sparrow era o Lorde, ou melhor dizendo, era o guardião do Código Pirata, e os seus antepassados, tanto a avó Sparrow quanto os outros, já faziam parte da corte, ou seja, era uma família que tinha um certo renome, além dos integrantes a mais que existiam, como por exemplo o tio Jack e até mesmo o Jack, que no início estava apenas construindo a sua carreira. Então provavelmente o Jack deve ter se identificado como um dos integrantes da família Sparrow ou alguma coisa do tipo, de forma que com toda a lábia que ele tinha, ele conseguiu fazer um acordo. Dessa forma ele conseguiu fugir tranquilamente da ilha como se fosse um passageiro comum do navio, e aí provavelmente acabou conseguindo uma passagem para a Tortuga, que era a ilha habitável mais perto. Eram 3, vamos dizer assim, eram 3 ilhas que ficavam próximas. Aquele conjunto ali de ilhas onde o Jack estava e onde era utilizado para contrabando, a ilha de Tortuga, e aí em Tortuga acontece tudo aquilo, e próximo dali existia a Isla de Muerto. Então, respondendo essa questão, como foi que o Jack fugiu da ilha? Infelizmente não foi como a gente sonha, que foi toda aquela história de simplesmente arrancou os cabelos das costas, fez cordas e aí esperou na beira da água. Quando viu 2 tartarugas marinhas juntas, ele amarrou elas juntas e fez uma jangada. Não, o que aconteceu foi que ele esperou naquela ilha por 3 dias e 3 noites, comendo e bebendo tranquilamente. Deu muita sorte de parado exatamente naquela ilha. Provavelmente o Barbossa não sabia de onde ficava aquela ilha, ou se aquela era realmente a ilha. Ele deu muita sorte de ficar naquela ilha, comendo e bebendo, até que chegou um navio de contrabandistas. Nesse navio ele acabou combinando, fazendo um acordo para conseguir uma passagem nesse navio, para estar auxiliando talvez o navio em troca de uma passagem, não sei, não é explicado isso na história. Nas histórias que é contado sobre o Jack, ou nas histórias que é contado sobre ele, não é contado exatamente como ele fez essa troca, só que ele fez uma troca. Ele conseguiu entrar ao navio como se fosse um passageiro comum, e aí conseguiu sair da ilha tranquilamente. E a partir daí, ele começou a sua saga de perseguição em busca do seu amado navio, o Pérola Negra. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, eu sempre peço, mas volto a pedir, não esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar para os seus amigos. O canal está crescendo cada vez mais, estamos com quase 4 mil inscritos, certo?
curte aqui, compartilha, se inscreve, me segue nas minhas redes sociais, que todo mundo que vai lá, que tá curtindo foto, que tá comentando, que tá puxando conversa, eu vou lá e respondo tranquilamente, certo? Ah, tem uma dúvida, se não quer esperar sair um vídeo, vai lá, faz a pergunta, que aí a gente resolve, já faz até conversa mais, certo? E até o próximo dia em que eu postaria um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, ou até mesmo explicando uma pequena história que na verdade não é exatamente daquele jeito como nós achávamos que era, e também fazendo até alguns a mais que provavelmente vão ser ligados mais lá na frente, como por exemplo a ideia de que o Jack não possui só o seu pai e só o tio Jack, mas também já teve a avó Sparrow, que vai aparecer em um futuro vídeo. Até esse vídeo, não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. Falei muito vídeo? Falei. E tchau! Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jones vai deixar.